caro Presidente da Mesa, caros membros da Mesa, caros vereadores e vereadoras, caros colegas deputados e deputadas, cidadãos e cidadãs. O Grupo Municipal do Partido Socialista acompanha a preocupação expressa na moção relativamente ao encerramento do estabelecimento prisional de Lisboa. Ele deve ser encerrado com urgência, responsabilidade e garantias. Aliás, os tumultos que têm acontecido mais frequentemente são a prova da necessidade de que aquele estabelecimento se tornou, ao longo destes 140 anos, na expressão de um problema acumulado de dignidade humana, de segurança, de política prisional, de responsabilidade pública e também de ordenamento do território. E, de facto, isto não é uma impressão subjetiva, são, como já foi aqui dito, as opiniões e expressão das entidades independentes nacionais e internacionais que identificaram a degradação extrema das condições do EPL. Falamos de pessoas concretas. Uma democracia não se mede apenas pela qualidade das suas instituições visíveis, pela visibilidade do debate público ou pelo desenvolvimento económico. Mede-se também pela forma como trata quem está em situação de maior fragilidade, incluindo quem se encontra privado de liberdade. Quem cumpre uma pena perde a liberdade, não perde a dignidade, não perde a condição de pessoa, não perde o direito a ser tratado de acordo com os princípios de humanidade próprios de um Estado de Direito democrático. É por isso que esta discussão não é apenas sobre paredes degradadas, nem sobre a desativação deste equipamento. É uma discussão sobre o tipo de sociedade que queremos ter. Prisões indignas não tornam a sociedade mais segura, não promovem a reinserção, não reforçam a autoridade do Estado. Pelo contrário, diminuem a confiança nas instituições e enfraquecem os valores que sustentam a justiça democrática. O Partido Socialista tem por isso uma posição clara. O estabelecimento prisional de Lisboa deve encerrar por razões humanitárias. Mas importa também dizer que o caminho não começa hoje. Foi num governo do Partido Socialista que foi lançado formalmente o processo de encerramento gradual do EPL, através de uma resolução do Conselho de Ministros que previa ser desativado de modo faseado até 2026, o que de facto não tem acontecido. E perante aquilo que aqui já foi dito, não basta dizer que o EPL vai encerrar, é preciso dizer quando encerra, como encerra, com que meios, com que investimento, que capacidade de resposta no sistema prisional. É mais uma questão que não pode ser ignorada também, é a sobreocupação das prisões. O Partido Socialista defende por isso um encerramento gradual, planeado e acompanhado de investimento público. Esta exigência abrange também os profissionais do sistema prisional, guardas prisionais, técnicos e demais funcionários que desempenham funções difíceis, muitas vezes em condições igualmente exigentes. Defender a dignidade dos reclusos não é ignorar quem exerce lá funções, é reconhecer que uns e outros precisam de condições compatíveis com o respeito pelo serviço público e pela autoridade democrática do Estado. Há também, naturalmente, uma dimensão urbana e patrimonial que Lisboa deve considerar. O edifício original do EPL, construído no século XIX, classificado como monumento de interesse público, integra a história da cidade e pode vir a desempenhar um papel relevante numa estratégia de requalificação daquela área. A concretização do plano de pormenor de reabilitação urbana do campus de Campolide depende, em larga medida, do encerramento do estabelecimento prisional. Mas é importante estabelecer uma certa ordem de prioridades. O EPL não deve encerrar apenas para libertar solo urbano, não deve encerrar apenas por razões patrimoniais, deve encerrar porque a cidade pode ganhar nem pode encerrar só porque a cidade pode ganhar uma nova oportunidade de requalificação. Mas nós aqui também não sabemos, independentemente de ser o Governo que tem que fechar a cadeia, não sabemos o que é que exatamente a Câmara Municipal pensa para aquele espaço e que ideias tem para aquele espaço. Por isso também gostaríamos de saber. Deve encerrar, antes de mais, porque nenhum Estado democrático pode aceitar que pessoas privadas da liberdade permaneçam em condições incompatíveis com a dignidade humana. Por isso, votaremos favoravelmente esta moção. Fazemo-lo deixando claro que o encerramento do estabelecimento prisional deve ser conduzido com seriedade e não com simplismo, com planeamento e não com improvisação. Lisboa deve afirmar-se como cidade de direitos, de inclusão e de dignidade, e essa dignidade não pode parar à porta das prisões. Repetimos porque somos humanistas. Uma sociedade justa não se revela apenas na forma como protege quem está livre, revela-se também na forma como trata quem está privado da liberdade e à guarda do Estado. Disse.